Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: Resistindo às Tentações. Em Gênesis 39, versículos 10 e 11, lemos: Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. A insistência para seduzir José era algo que se repetia todos os dias, pois a mulher de Potifar estava realmente determinada, mesmo diante de todos os argumentos que ele lhe falara. O poder de persuasão da mulher de Potifar em nenhum momento abalou o caráter e a conduta de José. Mesmo ele sabendo da oportunidade que surgia, os dois estavam no mesmo ambiente e totalmente sozinhos. Uma ocasião para revelar duas atitudes. Enquanto José mantinha sua integridade, sua pureza e fidelidade a Deus, a mulher de Potifar via naquele momento a oportunidade de satisfazer os seus próprios desejos. A Bíblia relata: Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu fugindo para fora. Gênesis 39, versículo 12. Pelo que o texto diz, José não vacilou, não ficou em dúvida e não titubeou. Para não cometer uma tamanha maldade diante de Deus, ele resistiu. E mesmo sem as suas roupas, seguindo seus princípios, fugiu. José venceu aquela tentação. E isso nos faz lembrar do que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que possais suportar. José, por estar convicto de manter a sua integridade e ficar em pé diante de Deus, ele não se deitou com aquela mulher, pois naquela tentação humana ele resistiu firme e preferiu optar por uma saída que aos olhos humanos era humilhante, mas honrosa e digna diante de Deus. Essa atitude de José também nos leva a pensar no que diz Tiago 1, 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse episódio mostrou a integridade e firmeza de José ao recusar-se deitar com a mulher de Potifar. Isso nos faz refletir que não há nada mais agradável em nossas vidas do que resistir às tentações e obter as vitórias que delas possam nos advir. A mulher de Potifar procurou a todo custo seduzir José, para que ele se deitasse com ela. Mas a convicção de José era mais forte, pois ele sabia que tudo aquilo era uma cilada do inimigo, para tentar atrapalhar a sua vida de fé, integridade e pureza diante de Deus. Pense nisso. Deus nos orienta em sua palavra a nos prevenirmos contra as ciladas do nosso inimigo. Pois em Efésios 6, versículo 11, lemos: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E além disso, a recomendação de Deus é para vigiarmos a todo instante, conforme lemos em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Que juntos possamos entender que, por mais atraente que seja uma sedução, a alegria de se manter em pé diante daquele que tudo vê não tem preço, pois sabemos que somente seremos aprovados por ele se conseguirmos passar pelas provas, resistindo firmes a todas as tentações. Creiam, a tentação é humana, mas com a ajuda de Deus é possível resisti-la. Por fim, orem juntos. Eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Curitiba, no bairro Boa Vista.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.